Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro, América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata satisfação de receber o Dr. Rafael Bragueta Cáceres, médico, que irá participar conosco hoje com o tema Homeopatia, tratar o corpo e o espírito. Dr. Rafael, bem-vindo ao programa Visão Espírita, é uma alegria recebê-lo. Muito obrigado, André, pelo convite. Muito obrigado a todos os amigos que estão ouvindo, que vão assistir posteriormente em casa. É uma alegria poder estar aqui tendo essa conversa agradável com todos. Dr. Rafael, tradicionalmente nós fazemos uma pergunta inicial nesse programa, que é o que o nosso convidado se apresente, né? Para que ele nos conte um pouco, porque às vezes nós vamos colocar dados, informações, ano de formatura do doutor, tal, e às vezes o doutor Rafael quer falar outros detalhes, quer fazer algum outro tipo de comentário. Então, doutor Rafael, por favor, se apresente um pouco da sua história para o nosso amigo telespectador e ouvinte. Então, é algo muito... Eu sou uma pessoa simples, né? Não precisa de muitos títulos, não. Acho que uma boa conversa, um cafezinho já dá para conversar. Eu nasci em Ribeirão Preto, né? Que é a cidade que a gente está gravando aqui, né? Do Allan Kardec, da SEAC. Eu fui criado e nascido aqui, né? Meus pais... minha mãe formou em Biologia na USP aqui de Ribeirão. Meu pai formou em Medicina na USP aqui de Ribeirão Preto também. Aí os dois se conheceram na faculdade, né? Casaram, então eu sou o segundo filho, né, deles. Eu tenho um irmão mais velho também. E eu tive uma infância muito boa, né, uma adolescência, assim. E eu sempre tive interesse em assuntos espirituais, apesar de nunca ter, de certa forma, ter participado de nenhum tipo de... Eu não conhecia o espiritismo, né, para ser honesto, assim. Meus pais eram espiritualistas, né, e gostava de tudo que envolvia espírito, espiritualidade, ficava folhando os livros que eles tinham quando eu era pequeno. E então, mas eu nunca, até então, tinha interesse de estudar nada muito a fundo. E depois também eu fui amadurecendo, fui crescendo. Eu decidi que queria fazer medicina, né? Também acho que um apoio, né? E uma presença do meu pai também. E então eu fiquei 5 anos no cursinho lutando. Depois eu consegui passar na faculdade pública, né? Na Universidade Federal de São Carlos. E aí eu fiz a minha faculdade lá. E durante a graduação, um momento assim um pouco difícil, né? Que eu estava me sentindo muito desencontrado, um vazio existencial, e eu acabei sendo induzido, né? Eu vejo dessa forma hoje, a conhecer o espiritismo. E aí foi algo muito forte, assim, que realmente mudou, assim, a forma de enxergar a vida. Realmente foi algo que me marcou muito. Então, às vezes eu lia alguns livros, né, sobretudo lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, eu tinha a sensação de que aquilo não era novo, né? De alguma forma aquilo falava com a minha alma e era tudo aquilo que eu gostava, me interessava, aquilo estava escrito ali. Então, aí eu comecei a frequentar, né, Centro Espírita lá em São Carlos,
participei de um grupo de estudo lá também do, né, Paulo de Tarso com o Arthur Valadares, né, que é um grande amigo, né, uma pessoa muito querida, né, com a Flavinha e outros colegas. E aí depois eu me formei, né, e voltei para Ribeirão. E eu não conhecia nenhum tipo de centro espírita por aqui, nem nada. E aí foi depois que acabou surgindo, eu acabei conhecendo os amigos aí do SEAC, e aí eu tenho tentado me dedicar um pouco ao espiritismo, né? E na homeopatia, em especial, também eu nunca tinha sido tratado, né, por nenhum médico homeopata, só ouvia falar, ninguém da minha família tinha muito contato também. E durante a faculdade, né, na graduação, eu conheci um professor, né, o professor Ubiratan Adler, né, e sua esposa Maristela Adler, ambos docentes lá da Universidade Federal de São Carlos, e eles eram homeopatas espíritas, e aí eu fui fazer um estágio voluntário lá num trabalho de pesquisa que envolvia homeopatia, e aí eu me encantei, né, só que eu achava aquilo tudo muito difícil, né? E depois eu falei, não, esse negócio é muito difícil para mim, eu vou deixar isso para lá, né? Ficou aquela sementinha latente ali. E aí depois que eu formei, depois que eu entrei na residência, né, que eu fiz a residência de Medicina de Família e Comunidade aqui em Ribeirão, na USP, né? E aí no meio do R1, no meu primeiro ano de residência, eu conheci um outro médico de família, que era homeopata. E aí eu fiz um curso, né, enfim, estou terminando o curso, né, ainda não concluí ele inteiro, mas aí veio a paixão, né, pela homeopatia, e aquilo falou, nossa, isso tem realmente vai de encontro com tudo aquilo que eu penso, que eu acredito, e casa muito bem também com a visão que o espiritismo tem, né? Então, foram coisas que somaram na minha vida. Doutor Rafael, ouvindo a sua narrativa, ouvindo a sua história, né? Ela tem uma certa similaridade com outros médicos, né? Que num determinado momento, que não eram de berço espírita, alguns outros de berço espiritualista, quando tomam um contato, né? Acabam se envolvendo e dando e se trabalhando e conhecendo, como é o seu caso, né? Nós sabemos do seu trabalho, do seu estudo, sua dedicação. Mas, doutor Rafael, aqui no programa Visão Espírita, o nosso amigo telespectador, né, ouve falar homeopatia e não é algo tão comum, tão corriqueiro que todos escutem sempre e leiam ou conseguem saber sobre o assunto, né? Como definir, então, como entender, assim, de uma forma que o leigo, como eu sou leigo, né? Eu tenho certeza que muitos são leigos, né? Como entender e como definir a homeopatia? Como é que o doutor pode nos ajudar? Eu acho que essa tarefa é talvez uma pergunta. Acho que as coisas mais difíceis na vida é o poder de síntese, né, Zola? Realmente é algo muito desafiador, né? Mas um dia a gente vai conseguir, né? Vou conseguir. A homeopatia é muito engraçado, né? Porque eu vou começar falando o que não é homeopatia. Muitas pessoas falam, faz homeopatia que é fitoterapia, né? Florais de bar. Não, é bem diferente, né? Apesar de todas as terapias terem a sua fundamentação, sua importância, é muito comum mesmo as pessoas confundirem, até porque é algo que é muito pouco estudado, é restrito a um determinado número de pessoas, muitas vezes as pessoas não têm isso na graduação, a mídia não veicula isso, então realmente fica algo muito restrito, somente as pessoas que de alguma forma ou foram tratados quando eram pequenos ou têm alguma afinidade pelo assunto, né? Mas de uma forma geral, tentando ser mais didático possível, a homeopatia ela foi desenvolvida por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, que é considerado o pai da homeopatia. E mais para frente a gente vai ver esse vínculo, né, que ele tem com o espiritismo. Mas isso aí é cenas para os próximos capítulos, né, Zola? Sim. Realmente é algo que é muito fascinante. E esse médico, na época do Samuel Hahnemann, né, a medicina era muito ultrapassada, assim, era algo até cruel. Então, por exemplo,
os tratamentos da época, eles faziam mais mal do que bem. Então, isso frustrava, né? Tem uns relatos que ele se sentia totalmente frustrado com a medicina naquela época. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa está passando mal, então fazia-se sangria, por exemplo. A pessoa terminava de passar mal, né? Então, realmente, então era algo muito difícil, né? Assim, se hoje, às vezes, a gente já vê certas posturas, né? Algum excesso em algumas partes, naquela época, assim, era muito diferente do que é hoje. Só para a gente poder entender esse contexto. Então, ele estava totalmente desiludido com a medicina da época dele, ele era uma pessoa muito culta, e ele já tinha parado já de atender os pacientes, e ele começou a traduzir um livro, né, chamado, naquela época, que era Matéria Médica, de Cullen. E ele começou a perceber que esse livro, ele falava da ação, né, da intoxicação pela quinina, né? E ele percebeu e falou assim, opa, esses sintomas, ele estava traduzindo o livro, né? Esses sintomas que estão sendo descritos aqui são muito semelhantes aos sintomas de quem tem malária. E aí acendeu uma luz, né, que ele percebeu que talvez um remédio que tem uma ação semelhante possa curar um indivíduo que tem os mesmos sintomas. Foi aí que surgiu, né, que ele percebeu, né, que ele depois trabalhou, né, lógico que isso não foi de uma hora para outra, teve todo um trabalho, que é a lei dos semelhantes, que é um dos pilares da homeopatia, né? E aí, o que ele começou a perceber? Que se você começa a dar substâncias, né, e você começa a diluir elas cada vez mais e dinamizá-las, ou seja, agitá-las, você fazia com que esse medicamento ele se tornasse menos tóxico, menos agressivo ao organismo, mas ao mesmo tempo ele percebeu que tinha um maior efeito de cura, né, e tinha um potencial de cura maior. Então foi chegando, né, aquilo que a gente conhece hoje da homeopatia, que são os medicamentos ultradiluídos e dinamizados, né? Então são várias diluições e tem suas potências, né? E muitas vezes as pessoas pensam, nossa, mas isso aí não é água, não tem nada aí dentro. Mas na verdade, quanto mais diluído e dinamizado o medicamento, mais potente ele é. Porque na homeopatia o importante não é diferente do medicamento alopático, que, por exemplo, você tem que ter um padrão rigoroso do medicamento, né? Que você tem que ter aquela quantidade exata daquela substância. Na homeopatia, o que é importante é a informação que está contida ali naquela solução. E aí ele foi percebendo que quanto mais diluído, mais potente, maior potencial de cura aquelas substâncias tinham. E aí, hoje, assim, para não me alongar muito, né, isso acabou se espalhando, né, pelo mundo, né? O Hahnemann teve vários discípulos e adeptos, e hoje, assim, no Brasil também é uma especialidade médica, né, reconhecida, né? Tem, inclusive, até título de especialista, né? Tem toda uma questão. É considerado uma especialidade médica. E também pode ser usado por outros profissionais, não apenas médicos. Então, existem dentistas, né? Cirurgiões odontólogos, médicos veterinários. Também é usado na agricultura. Assim, não é assim a minha área, mas eu sei que a homeopatia é usada em lavouras, né, para você preservar de pestes, ter um maior crescimento, ter uma maior produtividade sem utilizar tantos agrotóxicos. Então é algo muito amplo. E na homeopatia pode ser usado basicamente 3 tipos de fonte para ter os medicamentos, né? Eles podem ser do reino animal, reino vegetal, né, e do reino mineral. Então é algo muito vasto, né? E algo também que, apesar de ser... e a forma como o medicamento é feito é algo muito simples, né? É algo já padronizado, estabelecido, tem todas as normas, mas é algo que pode ser... É algo muito acessível, né? Então, é uma terapêutica que ela é acessível, ela é ecológica e ela é sustentável também. Então, ela tem uma série de benefícios. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Amigos, estamos convidando-os
para a 48ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, de 5 a 13 de novembro. E nós estaremos no dia 6 de novembro, às 19h30, fazendo a nossa palestra virtual, uma live dentro dos temas da Feira do Livro. Até lá, amigos de Ribeirão Preto. Nós observamos que falta informação mesmo, né? O que falta a ignorância é a principal situação para que as pessoas, né? Nós temos essa noção e falta informação, né? E aí, pensando nisso, você mesmo já nos disse que é uma especialidade médica reconhecida, né? Porém, nós percebemos que são poucos médicos que atuam nesta área. O que leva um médico, e aí nesse caso a pergunta, né, você contou um pouco da sua história, né, que foi a convivência, o relacionamento, mas o que leva um médico a essa escolha? O que pode ser um fator que leva o profissional que vai fazer a sua residência, fazer o seu aprimoramento, a essa escolha? Na sua análise, o que é que você encontra com os seus colegas, com os seus conviventes? Qual foi a base da tomada de decisão? Assim, eu acho que isso é muito pessoal, né? Assim, mas quando é que assim, a homeopatia, né, no meu caso, até você conhecer, aquilo se torna algo muito distante, né? Algo estranho, né? Nossa, o que é isso, né? Os medicamentos são o nome dos medicamentos são em latim, né? Então eu até brincava, né, com a professora, com a docente do curso lá da homeopatia, e falava que parecia que eu estava no filme do Harry Potter, né? Só falava o nome em latim, né? Arsênico album, né? Fósforos, né? Então, assim, eu achava aquilo muito estranho, de verdade, assim, falando uma linguagem mais clara mesmo, mais simples. E a partir que eu comecei a perceber que o que tem por trás, né, as bases, a forma como a homeopatia enxerga a pessoa, o indivíduo, aquilo me fascinou. Porque a homeopatia, ela enxerga a pessoa como um todo. Então, ela leva em consideração como que ela pensa, como que ela sente, as suas particularidades, as suas peculiaridades, né? E é muito bonito porque, na visão da homeopatia, não existem doenças, é a pessoa que está enferma, né? E cada um adoece de uma forma peculiar. Então, um dos pilares da homeopatia é a questão do medicamento único, né? Que para cada pessoa, na sua individualidade, na sua diferença, ela deve ter um tratamento diferente. Então, isso me chamou muita atenção. Então, por exemplo, vamos supor que uma mãe traz seus 2 filhos, os 2 estão com dor de garganta, né? E os 2 estariam aí com uma infecção bacteriana na garganta, uma amidalite, vamos supor assim. E numa medicina tradicional, né, a gente iria examinar, falar, não, é isso mesmo, quadro clínico, exame físico, né? Vamos passar antibiótico. Então, os 2 tomariam antibiótico. Pronto, acabou, né? E todo o processo. Já na homeopatia, não. Por serem pessoas diferentes, elas expressam o adoecimento de forma diferente. Então, elas necessariamente irão receber medicamentos diferentes, mesmo tendo a mesma doença, né? Então, isso é muito rico, assim, né? Você compreende a pessoa em sua totalidade, na sua vida, no seu contexto. É uma consulta, é uma forma de ver a pessoa e o adoecimento de uma forma muito única. E isso também, particularmente, é muito parecido com aquilo que o Espiritismo fala, né? Somos espíritos, que somos seres únicos, fomos criados. Isso faz muito sentido, porque é algo que você consegue conhecer melhor seu paciente, você consegue olhar ele na sua inteireza, nas suas particularidades, né? Então, isso me chamou muita atenção, né? E
Eu vou contar, assim, na verdade não é uma história propriamente dita minha, mas não sei se vocês conhecem, né? O Dr. Bezerra de Menezes, acho que ninguém conhece ele, né? Talvez seja um dos espíritos e um dos espíritas mais amados, né, e reconhecidos no Brasil, né? Pelo aquilo que ele é, pelo aquilo que ele fez. Eu não sei se todos conhecem, tem esse livro aqui do Bezerra de Menezes, Ontem e Hoje, né? Editado pela FEB. E é muito curioso esse livro, porque Bezerra de Menezes, né, ele traz algumas perguntas, né, numa edição do Reformador de 1982, né? E aí perguntam assim para o Bezerra de Menezes, né, o que foi que convenceu ele a ser espírita? Ele já tinha entrado em contato com o espiritismo, mas ele não tinha se convencido. Então, o interessante é que ele mesmo responde. E olha que interessante, o Dr. Bezerra de Menezes, ele não era homeopata, né? Ele não, a gente conhece ele como homeopata, né? Até mesmo pelos livros, pelas prescrições, a gente sabe de muitos médiums que receberam receitas, né, através dele ou de sua equipe, né? Mas ele não tem uma história, né? E eu tive a oportunidade de fazer uma live sobre o Dr. Bezerra de Menezes, um podcast, né? Com um espírita que é o Luciano Klein, que é lá do Ceará, né? E ele é um historiador e estuda a vida e a obra do Dr. Bezerra, né? Inclusive, acho que ele vai lançar agora uma nova biografia. E ele estava comentando esse caso, né, que também é relatado nesse livro. Então, ele tinha uma dispepsia, né, que era uma dor no estômago, já há 5 anos. Ele havia procurado todos os médicos da capital, que naquela época era o Rio de Janeiro, né, a capital. E ele estava, assim, desiludido, né? Ele falou, não tem cura. E aí ele foi, né, no médium receitista, né, que é o Sr. João Gonçalves do Nascimento, né, que é muito pouco lembrado. E aí o médium, né, o espírito, né, através do médium, passa para ele, descreve todo o quadro clínico que ele tinha, sendo que o médium não tinha nenhuma noção de medicina. E aí ele começa a tomar o remédio homeopático e em 3 meses ele se sente totalmente melhor, né? Então ele até brinca, né? Que eu fiquei 5 anos procurando tratamento em todos os melhores médicos possíveis, em 3 meses um espírito receita um remédio, fiquei bom, né? Então foi isso que fez a virada, né, do Dr. Bezerra assim, para a homeopatia, que ele realmente viu que aquilo era diferente. E, inclusive a sua segunda esposa também teve um relato de cura que ele mesmo descreve. Os médicos acreditavam que era um caso de tuberculose e o espírito falava que era uma questão no útero. E ele falou, como assim? E aí ela começou a fazer o tratamento homeopático e ela também curou-se, né? Então é incrível, né? Porque o próprio Zé de Menezes, né, que pelo que o Luciano conta, ele tinha amigos homeopatas, né? Mas ele não acreditava muito naquilo, não conhecia. E aí, a partir do momento que ele vivenciou isso acontece. Inclusive, né, muitos homeopatas famosos aconteceu algo muito parecido, né? Desacreditava, assim, até era contra a homeopatia. E aí ele passa, geralmente, por uma situação de cura, né? Aí aquilo realmente desperta a pessoa, né, para a homeopatia, né? Doutor Rafael, diante dessa narrativa, dessas explicações que você nos trouxe, a fundamentação através do exemplo, nós temos condições de afirmar que a homeopatia é uma terapia espiritualista, porque isso vai de encontro à academia, vai de encontro à ciência, né? Ou ela Sim. tem aspectos espiritualistas? Assim, essa questão, ela não é necessariamente uma prática espiritualista, né? Por exemplo, diferente do passe, de uma reunião de desobsessão, né? Que é uma prática espírita, né? E outros grupos espiritualistas, né? Não tem uma relação direta com a mediunidade, né? Mas muitos médicos são homeopatas, né? E não tem, assim, necessariamente uma religião, né? Você pode ser homeopata e praticar homeopatia e não necessariamente ter uma visão espiritualista. Mas eu faço uma ressalva aqui, porque nos seus fundamentos, né, na base, na teoria, nos pilares da homeopatia, Hahnemann fala muito, né, na verdade isso tem toda uma base, né, fundamentada na teoria da homeopatia, do
da energia vital, né? Do corpo vital, enfim, dos fluidos, né? Então, é algo que é um paradigma, na sua essência, que não é materialista, né? Então, a homeopatia não fala apenas das células, dos tecidos, dos genes, das respostas patológicas, fisiológicas, que nem a gente conhece e estuda na medicina alopática, né? Inclusive, esse termo alopatia foi um termo desenvolvido pelo próprio Hahnemann, né? Antes não tinha essa denominação alopatia e homeopatia. A gente, dessa medicina convencional que a gente estuda nos cursos de graduação, por exemplo. Então, assim, esses temas, né, como, por exemplo, energia vital, que é algo muito aceito, né, pelos espiritualistas, espíritos, de uma forma geral, tem uma certa resistência, né, entre aqueles que não são espiritualistas. Causa uma certa estranheza. Mas o que muitas vezes fascina as pessoas pela homeopatia são os seus resultados práticos, né? Porque muitas vezes, foi que nem o caso do Dr. Bezerra, como que você vai explicar algo que não funciona sendo que funciona? Né? Então, se aquilo funciona, porque as suas bases estão corretas. E se suas bases estão corretas, é porque realmente existe essa energia vital ou algo além do que nossos instrumentos, né, ainda hoje na nossa medicina, conseguem ser capazes de detectar. Né? Então, existe algo além, que eu acredito muito que a medicina, né, as ciências, de uma forma geral, com o tempo vão conhecer, a descobrir, né, essas outras formas do nosso corpo, do nosso ser, né, que hoje a gente, por meio, né, no nosso caso, espiritismo, ou de qualquer outra tendência espiritualista, né, a gente sabe que existem outras formas de energia, enfim, né, mas tem essa questão, entende? Então, que há muita resistência ainda é por conta de alguns pontos, né, que alguns céticos falam assim, a pessoa fala, está escrito energia vital lá, né? Mas também tem a ver com a linguagem da época também, né? Então tem todo um contexto. Doutor Rafael, esse primeiro programa Visão Espírita sobre homeopatia, tratar o corpo e o espírito, e a conversa está agradável, os esclarecimentos muito oportunos e importantes, e te pedimos em 30 segundos que você deixe uma mensagem para o nosso amigo telespectador, encerrando este primeiro encontro nosso no Visão Espírita com o tema homeopatia. A homeopatia, né, como o próprio Hahnemann fala, né, a arte de curar, né? Então ela é uma ciência médica, ela é uma terapia complementar, e ela pode, em muitos casos, né, ser um grande auxílio, né, a todos aqueles que necessitam, né, que precisam, no alívio, né, de suas dores, suas enfermidades, seus sofrimentos. Com certeza, a homeopatia é um instrumento muito válido e muito útil, né, que infelizmente é muito pouco conhecido ainda entre a grande maioria da população. Agradecemos, doutor Rafael, por esse primeiro programa. Já reiteramos o convite ao nosso amigo telespectador para o nosso próximo encontro, que a conversa vai continuar sobre homeopatia. Desejamos que todos façam algo para se tire a dúvida. Consulte um médico homeopata. Dê a oportunidade para que a terapia te atenda. Talvez você possa encontrar respostas como o Dr. Bezerra de Menezes encontrou. Pense nisso. Até o nosso próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.